Muito bem, seja bem-vindo à nossa primeira web aula. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou o professor Pedro Evaristo, professor desta matéria linda, maravilhosa, contagiante, empolgante, envolvente, esplendorosa, divina, que é o raciocínio lógico. Seja bem-vindo a esse mundo de pensamentos, do desenvolvimento do teu poder cognitivo. Nós vamos, durante esses nossos encontros, desenvolver o seu poder de pensamento. Afinal de contas, o raciocínio lógico forma melhores hábitos de pensamento e habilita você a usar melhor a sua inteligência. Gente, é um prazer incomensurável ter você aqui, ter você para a gente poder discutir algumas coisas que são importantes, não só para concurso, mas também para o desenvolvimento do seu poder de pensamento. Ou seja, o raciocínio lógico, ele é formado de várias ideias. Eu acho que talvez uma ligação muito forte entre a matemática, o português e a filosofia. Filosofia, Pedro? Sim, eu digo a filosofia porque a filosofia é a ciência do pensar. Mas não pensar por pensar, mas pensar de forma lógica e organizada, de forma linear. Ou seja, chegar em uma conclusão através de um pensamento formulado. E o português, qual é a ligação que ele tem? Ora, gente, a nossa forma de se comunicar muitas vezes está equivocada. Às vezes a gente diz uma coisa e normalmente diz, eu não queria dizer isso, eu queria dizer aquilo. Então, às vezes, saber se comunicar precisa de lógica. Você precisa saber objetivos, ter clareza, ter formular hipóteses, chegar em conclusões. E tudo isso você vai desenvolver muito bem aqui no raciocínio lógico. Nosso curso será dividido em uma parte teórica e uma parte de exercícios. A parte teórica irá abranger tudo aquilo que a gente acha importante e que está diretamente ligado ao raciocínio lógico, que são as sequências lógicas, as verdades e mentiras, a álgebra das proposições e diagramas lógicos. Quando a gente fala do raciocínio lógico, é engraçado, porque cada organizadora tem uma maneira diferente de expressar o conteúdo. Ou seja, no caso da álgebra das proposições, às vezes, em vez de vir álgebra das proposições, vem análise de sentenças, lógica sentencial, lógica proposicional, análise de proposições, tabela verdade, argumentação. Os nomes são conectivos lógicos. Então tudo isso se remete à ideia exatamente de quê? Do raciocínio lógico formal. Tudo isso que nós vamos passar para vocês, que eu até garanto, é novidade para a grande maioria das pessoas. Eu começo hoje com a parte de sequências. Quando a gente fala de sequências, a gente está falando de quê, gente? A gente está falando de sequências lógicas. E a primeira coisa que eu acho que vem na sua cabeça são exatamente sequências como PA e PG. A PA, a progressão aritmética, é uma sequência de números em que você soma constantemente o mesmo número. No caso aqui, 2 mais 3, 5 mais 3, 8 mais 3, 11, e aí por diante. Você soma constantemente o mesmo número, mais 3, mais 3, mais 3, e aí você chega em 14. Se você somar mais 3, você vai chegar em 17. Ora, com esses termos eu consigo prever o próximo, que seria o 17. Isso é uma característica da lógica através das sentenças. O interessante é que eu não preciso de uma matéria, eu não preciso de um conteúdo para poder prever. Eu só digo para você, descubra quem é o próximo elemento. E aí você vai descobrir a lógica, que não precisa ser uma PA ou uma PG, para descobrir o próximo. Na PG, eu também começo com o mesmo número, 2, e também vou colocar 3 aqui, mas em vez de eu estar somando 3, eu vou estar multiplicando 3, vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 3, 54, e aí por diante. Se eu colocar 162 vezes 3, eu vou ter 486, ou seja, sempre vezes 3 eu consigo prever o próximo. Tudo bem? Essa sequenciazinha de PA e de PG pode ser muito bem representada, gente, através de figuras, não necessariamente através de números. Ora,
Eu tenho aqui uma sequência que eu tenho uma moeda, 2 moedas, 3 moedas, 4 moedas, 5 moedas, então a próxima pilha só pode ter o quê? 6 moedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perder a próxima, 7, e aí por diante, 8, 9. Eu posso te perguntar assim, quantas moedas terá a 10ª pilha? Ora, se a primeira tem 1, a segunda tem 2, a terceira tem 3, a 10ª terá 10 moedas. Então, não necessariamente eu preciso descobrir todas para poder chegar na 10ª. Ora, mas se essas mesmas moedas eu fosse crescendo 1, 2, depois 3, em vez de 3 eu colocasse 4, 1, 2, 4, a próxima pilha seria o quê? 8, e a outra, 16, e a próxima, 32. Então, essa última pilha, nós podemos estar colocando 32 moedas, de tal forma que eu tenho uma pilha crescendo como se fosse uma progressão geométrica. Inclusive, os juros simples, eles crescem como uma pilha dessa daqui, ou seja, como uma PA. E os juros compostos, eles crescem como isso aí, ou seja, cartão de crédito, cuidado, hein? Cresce como essa pilha aqui, numa velocidade muito maior, que é exatamente juro composto. Ok? Bem, pessoal, mas o detalhe é que as sequências numéricas não são formadas apenas por PA e PG. Existem infinitas sequências que nós podemos trabalhar. Eu vou trazer alguns exemplos para a gente pensar. 1, 2, 4, 7, 11, 16. Aí eu pergunto para você, e você responde para mim, quem seria o próximo elemento dessa sequência? Bem, se você mostrar só 1, 2, 4, somente os 3 primeiros, você tranquilamente diria para mim que o próximo seria 8. Mas eu fiz uma pequena mudança, eu coloquei 1, 2, 4, 7, 11, 16. Quer dizer, isso aí não é uma progressão aritmética, nem uma progressão geométrica. O que acontece? De 1 para 2, eu estou somando 1. De 2 para 4, eu estou somando 2. De 4 para 7, eu estou somando 3. De 7 para 11, eu vou somar quanto? 4. E de 11 para 16, eu vou somar 5. Ora, somei 1, somei 2, somei 3, somei 4, somei 5. Agora eu somaria 6 e o próximo número seria 22. Muito interessante, né? Bem, você deve estar pensando, Pedro, como é que eu vou adivinhar isso? Gente, não é adivinhar. Você vai criar uma hipótese, você vai começar a tentar. Será que eu estou somando constantemente o mesmo número? Será que eu estou multiplicando constantemente o mesmo número? Essa soma, o que eu estou somando, já que não é constante, tem alguma lógica nessa soma? Eu estou somando, então você vai criar várias sequências, mas cuidado, nem sempre a lógica dos números é uma lógica de aritmética, ou seja, somar, subtrair, multiplicar, dividir. Às vezes tem outra lógica. Vamos pegar essa daqui. Se eu tenho 2, 4, 8, 16, 32, 64. Bem, essa daqui dá para perceber que é uma progressão geométrica. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, 64, 128 e assim por diante. Quer dizer, eu tenho uma sequência em que eu estou multiplicando constantemente o mesmo número. Mas o que eu queria, para trazer realmente uma novidade para você, é mostrar que nem sempre eu preciso pensar isso aqui exatamente como uma PA. Eu podia pensar assim, o primeiro, ou como uma PG, eu podia pensar que o primeiro termo é 2 elevado a 1, o segundo, 2 elevado a 2, o terceiro, 2 elevado a 3, o quarto, 2 elevado a 4, o 5, 2 elevado a 5, o sexto, 2 elevado a 6. E aí vai, quem seria o sétimo? 2 elevado a 7. E o décimo, 2 elevado a 10. E o 20º, 2 elevado a 20. Ou seja, todos eles têm uma lógica associada às potências de 2. Não necessariamente como uma PG. Quer dizer, eu pensei um pouco diferente. E também consegui prever a lógica. Esse aqui, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Qual é a lógica envolvida nesses termos? Bem, você pode testar. Bom, será que eu estou somando o mesmo número? Aí você pode dizer, bom, daqui para cá eu estou somando 3. Depois eu somei 5. Depois eu somei 7. Depois eu somei 9. Opa, depois eu somei 11. Ora, 3, 5, 7, 9, 11. Eu vou somar 13 e vou chegar em 49. Bem, Pedro, olha que interessante. Eu fiz uma lógica pensando nisso, mas eu pensei completamente diferente. Como é que você pensou?
Ora, eu posso ter pensado assim, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, então o próximo é 7 ao quadrado, 49. Perceberam que foram duas maneiras completamente diferentes de pensar, mas nós chegamos num resultado. Então, não precisa que você adivinhe a forma como eu estou pensando. Mas o importante é você desenvolver uma linha de raciocínio que chegue à resposta. Se nós dois pensarmos de forma diferente e chegarmos no mesmo resultado, quer dizer que a questão foi bem elaborada. Caso contrário, já aconteceu em algumas provas, de repente eu pensar de uma forma correta, você também de uma forma correta, e nós chegarmos em resultado diferente. Isso significa que a questão não foi bem elaborada e ela pode sim ser anulada e entrado com recurso. Porque quando uma estrutura lógica foi bem organizada, embora eu pense de uma maneira e você pense de outra, nós temos que chegar no mesmo resultado, tá certo? Ou seja, 49 seria o próximo elemento. A vantagem de pensar dessa forma, como potências de 2, é que se você perguntar quem é o 10º termo da minha sequência, aí você vai dizer o quê? 10 elevado, 2 elevado a 10 ao quadrado, porque você está 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, então o 10º seria 10 ao quadrado, né? E se você pegasse, por exemplo, o 20º, 20 ao quadrado, e o 30º, 30 ao quadrado, ou seja, há uma possibilidade de você prever um termo subsequente sem precisar dos termos anteriores, ou seja, você pode descobrir o 20º sem precisar do 19º, ok? Vamos para outro exemplo. Eu tenho aí 1, 3, 7, 15, 31, 63. Essa sequência, ela também tem várias maneiras interessantes de pensar. Uma maneira seria você raciocinar da seguinte maneira. De 1 para 3, eu estou somando 2. De 3 para 7, eu somei 4. De 7 para 15, eu somei 8. De 15 para 31, eu somei 16. 31 mais 32, 63. E aí vai. Quer dizer, eu somei 2, 4, 8, 16, 32, 64. O próximo seria 127. Outra maneira interessante de pensar a mesma questão. Observe que cada um desses números é 1 a menos do que as potências de 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ó. 2 menos 1, 4 menos 1, 8 menos 1, 16 menos 1, 32 menos 1, 64 menos 1. Quer dizer, o próximo seria 128 menos 1, 127. Muito interessante, né? Pedro, teria outra maneira de pensar? Eu digo, com certeza. Teriam várias, mas eu vou te mostrar mais uma. Observe que o dobro de 1 dá 2, mais 1, 3. O dobro de 3, 6, mais 1, 7. O dobro de 7, 14, mais 1, 15. O dobro de 15, 30, mais 1, 31. O dobro de 31, 62, mais 1, 63. Ah, Pedro, então o próximo dobro de 63, 128. Dobro de 63, 126. Mais 1, 127. Ou seja, o dobro desse aqui, 128, menos 1, 127. Quer dizer, você podia ter N maneiras diferentes de raciocinar para descobrir quem é o próximo termo. Então, eu acho muito interessante essa sequência. Outra sequenciazinha aqui interessante. 1, 3, 6, 8, 16, 18, 36. Bom, quando você olha assim a princípio, você pode pensar, peraí, eu multipliquei por 3, depois eu multipliquei, se fosse vezes 3, daria 9, descartado. Eu somei daqui para cá 2, depois eu somei 3. Depois se somasse 2, depois somasse 3, depois somar 4, opa, quebrou a minha sequência. Então você começa investigando, fazendo hipóteses, suposições. Você vai fazendo tentativas e cada vez dificultando mais o grau de pensamento. Essa sequência, ela é muito interessante. Daqui para cá, eu somei 2. Mas de 3 para 6, eu multipliquei por 2. Depois, eu somei 2. E depois, multipliquei por 2. Então, perceba, somei 2, multipliquei por 2. Somei 2, multipliquei por 2. Somei 2, 18. Multipliquei por 2, 36. Somando 2, o próximo seria 38. Joia, né, pessoal? Vamos em frente, então. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e aí vai. Gente, essa sequência é considerada uma sequência dificílima, tá certo? Se você já conhece, você deve ter lembrado de imediato. Mas se você não conhece, essa questão ela já caiu em uma prova de concurso, já. Mas ela antes ficou muito famosa na internet,
em teste de seleção de empresas, até no programa O Aprendiz, né? Apareceu também essa sequenciazinha muito interessante. E ela surgiu inicialmente na revista Super Interessante, que traz muitas sequências lógicas legais. Você tem aqui 2, olha, presta atenção na dica: 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, já sei, Pedro, o próximo é D20, né? Se você perceber, todos eles começaram com a letra D. Então, depois do 19, o próximo número que começa com a letra D é o 200. Quer dizer, a sequência aqui não foi uma sequência numérica. Ou melhor, não teve uma lógica aritmética de somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Foi uma lógica, sim, mas foram as primeiras letras, todas elas começadas com a letra D. Todos os números começados com a letra D. Legal, né? Acompanhe aqui o nosso próximo exemplo. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13, 8 mais 13, 21. Se você perceber, essa daqui é a conhecida série de Fibonacci. Gente, a série de Fibonacci, ela tem uma infinidade de aplicações na natureza. Você vê demais isso aqui. Ela ficou muito famosa no filme do Código da Vinci, que era a senha do banco, né? Então, essa sequência, você pode inclusive fazer o quê? Quadradinhos. Você pode fazer um quadrado de lado 1, outro quadrado de lado 1. 1 mais 1 dá um quadrado de lado 2. 1 mais 2 dá um quadrado de lado 3. 3 mais 2 dá um quadrado aqui de lado 5. 3 mais 5 dá um quadrado de lado 8. 5 mais 8 dá um quadrado de lado 13. Ou seja, eu posso inclusive criar aqui, gente, uma espiral. Ó. Eu vou fazendo um quarto de circunferência aqui e vou criando uma espiral. E aí você tem condições de quê? De criar essa espiral através desse um quarto de circunferência. E isso aqui vai ser infinito. Você não vai parar por aqui. Porque você teria condições de continuar essa sequência aqui e sempre criando essa espiral. Isso aí, gente, é encontrado demais na natureza. Caracóis, flores que tem exatamente esse formato. Você tem o que? No próprio ouvido tem um caracolzinho, que é a cóclea, que é exatamente esse formato da série de Fibonacci. Inclusive, se você pegar e construir esses quadradinhos aqui com mais quantidades, quanto mais quantidades, você cria um retângulo. Esse retângulo, a razão entre o comprimento e a largura dele, dá o que nós chamamos de razão áurea, que é 1,618. Gente, isso aí é fantástico. A razão áurea daria para a gente hoje dar uma aula completa só falando desse assunto, que é exatamente o número que Deus escolheu para fazer as proporções divinas no mundo. Quer dizer, se você pegar a altura de uma pessoa dividido pela altura de um umbigo, dá 1,618. Se você pegar o tamanho do braço dividido pelo antebraço, dá 1,618. Se você pegar falange, falanginha, falangeta, essa medida dividida por essa, dá 1,618. Não só isso, mas inúmeras coisas na natureza, você pode encontrar a chamada razão áurea, que é 1,618. Né? Posteriormente a gente vai fazer um videozinho só falando essa curiosidade para vocês assistirem, ok? Vamos lá então. Gente, vamos para o nosso primeiro exemplo, né? Primeiro exemplo de sequências tirado de uma prova de concurso. Diz assim: qual é a soma dos elementos do último ciclo que completa a lógica sequencial? Quer dizer, eu vou mostrar uma série de bolinhas e elas têm números que estão inseridos. E esses números estão obedecendo a um padrão lógico. Nós temos que descobrir qual é esse padrão e determinar qual é a soma dos elementos dessa última bolinha. Perceba o seguinte: a primeira bolinha, os números são 5, 6, 7. O que você percebe? Figura 1, os números vão de 1 em 1. Figura 2, os números vão de 2 em 2. Figura 3, os números vão de 3 em 3. Figura 4, os números vão de 4 em 4. Ora, 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. A figura 5 vai ser o quê? De 5 em 5, naturalmente. Muito bem. Mas existe um elo de ligação entre as bolinhas. Perceba
que a primeira bolinha, aqui tem um 5 e esse número dobrou, 10. Aqui ele dobrou também e aqui ele dobrou também. Nossa, será que todos os números estão dobrando? Aí a pessoa erroneamente podia fazer dobro, o dobro e o dobro. Cuidado. Eu estou dobrando aqui, mas daqui para cá não continua dobrando e aqui também não é dobrando. Mas esse 10 para o 20 continua dobrando. Os outros números não dobram, mas aqui, esse número de baixo é o elo de ligação entre as bolinhas. Ó. O dobro 10, o dobro 20, o dobro 40, o dobro, naturalmente, 80. Então você tem condições de prever o próximo através desse aqui. Mas voltando aqui ao assunto, nós sabemos que a figura 1 vai de 1 em 1. Figura 2 de 2 em 2, figura 3 de 3 em 3, figura 4 de 4 em 4 e a figura 5 de 5 em 5. Ou seja, eu vou ter 80, 85, 90, porque cada termo está variando de 5 em 5. Tranquilo, né, gente? Portanto, a soma, que é o que ele está pedindo, 80 mais 85 mais 90, 255. Joia, ok? Bom, pessoal, é isso aí, foi um prazer incomensurável ter vocês. Nós vamos nos encontrar em breve na nossa web aula 2. Tenha um dia maravilhoso e que a força esteja com você. Lógica sentencial, lógica proposicional, análise de proposições, tabela verdade, argumentação. Os nomes são conectivos lógicos. Então tudo isso se remete à ideia exatamente de quê? Do raciocínio lógico formal. Tudo isso que nós vamos passar para vocês, que eu até garanto, é novidade para a grande maioria das pessoas. Eu começo hoje com a parte de sequências. Quando a gente fala de sequências, a gente está falando de quê, gente? A gente está falando de sequências lógicas. E a primeira coisa que eu acho que vem na sua cabeça são exatamente sequências como PA e PG. A PA, a progressão aritmética, é uma sequência de números em que você soma constantemente o mesmo número. No caso aqui, 2, mais 3, 5, mais 3, 8, mais 3, 11, e aí por diante. Você soma constantemente o mesmo número. Mais 3, mais 3, mais 3, e aí você chega em 14. Se você somar mais 3, você vai chegar em 17. Ora, com esses termos eu consigo prever o próximo, que seria o 17. Isso é uma característica da lógica através das sentenças. O interessante é que eu não preciso de uma matéria, eu não preciso de um conteúdo para poder prever. Eu só digo para você, descubra quem é o próximo elemento. E aí você vai descobrir a lógica, que não precisa ser uma PA ou uma PG, para descobrir o próximo. Na PG, eu também começo com o mesmo número, 2, e também vou colocar 3 aqui, mas em vez de eu estar somando 3, eu vou estar multiplicando 3, vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 3, 54, e aí por diante. Se eu colocar 162 vezes 3, eu vou ter 486, ou seja, sempre vezes 3 eu consigo prever o próximo. Tudo bem? Essa sequenciazinha de PA e de PG pode ser muito bem representada, gente, através de figuras, não necessariamente através de números. Ora, eu tenho aqui uma sequência que eu tenho uma moeda, 2 moedas, 3 moedas, 4 moedas, 5 moedas, então a próxima pilha só pode ter o quê? 6 moedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perder a próxima, 7, e aí por diante, 8, 9. Eu posso te perguntar assim, quantas moedas terá a 10ª pilha? Ora, se a primeira tem 1, a segunda tem 2, a terceira tem 3, a 10ª terá 10 moedas. Então, não necessariamente eu preciso descobrir todas para poder chegar na 10ª. Ora, mas se essas mesmas moedas eu fosse crescendo 1, 2, depois 3, em vez de 3 eu colocasse 4, 1, 2, 4, a próxima pilha seria o quê? 8, e a outra, 16, e a próxima, 32. Então essa última pilha, nós podemos estar colocando 32 moedas, de tal forma que eu tenho uma pilha crescendo como se fosse uma progressão geométrica. Inclusive, os juros simples,
eles crescem como uma pilha dessa daqui, ou seja, como uma PA. E os juros compostos, eles crescem como isso aí, ou seja, cartão de crédito, cuidado, hein? Cresce como essa pilha aqui, numa velocidade muito maior, que é exatamente juro composto. Ok? Bem, pessoal, mas o detalhe é que as sequências numéricas não são formadas apenas por PA e PG. Existem infinitas sequências que nós podemos trabalhar. Eu vou trazer alguns exemplos para a gente pensar. 1, 2, 4, 7, 11, 16. Aí eu pergunto para você e você responde para mim. Quem seria o próximo elemento dessa sequência? Bem, se você mostrar só 1, 2, 4, somente os 3 primeiros, você tranquilamente diria para mim que o próximo seria 8. Mas eu fiz uma pequena mudança, eu coloquei 1, 2, 4, 7... Muito bem, seja bem-vindo à nossa primeira web aula. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou o professor Pedro Evaristo, professor desta matéria linda, maravilhosa, contagiante, empolgante, envolvente, esplendorosa, divina, que é o raciocínio lógico. Seja bem-vindo a esse mundo de pensamentos, do desenvolvimento do teu poder cognitivo. Nós vamos, durante esses nossos encontros, desenvolver o seu poder de pensamento. Afinal de contas, o raciocínio lógico forma melhores hábitos de pensamento e habilita você a usar melhor a sua inteligência. Gente, é um prazer incomensurável ter você aqui, ter você para a gente poder discutir algumas coisas que são importantes, não só para concurso, mas também para o desenvolvimento do seu poder de pensamento. Ou seja, o raciocínio lógico, ele é formado de várias ideias. Eu acho que talvez uma ligação muito forte entre a matemática, o português e a filosofia. Filosofia, Pedro? Sim, eu digo a filosofia porque a filosofia é a ciência do pensar. Mas não pensar por pensar, mas pensar de forma lógica e organizada, de forma linear. Ou seja, chegar em uma conclusão através de um pensamento formulado. E o português, qual é a ligação que ele tem? Ora, gente, a nossa forma de se comunicar muitas vezes está equivocada. Às vezes a gente diz uma coisa e normalmente diz, eu não queria dizer isso, eu queria dizer aquilo. Então, às vezes, saber se comunicar precisa de lógica. Você precisa saber objetivos, ter clareza, ter formular hipóteses, chegar em conclusões. E tudo isso você vai desenvolver muito bem aqui no raciocínio lógico. Nosso curso será dividido em uma parte teórica e uma parte de exercícios. A parte teórica irá abranger tudo aquilo que a gente acha importante e que está diretamente ligado ao raciocínio lógico, que são as sequências lógicas, as verdades e mentiras, a álgebra das proposições e diagramas lógicos. Quando a gente fala do raciocínio lógico, é engraçado, porque cada organizadora tem uma maneira diferente de expressar o conteúdo. Ou seja, no caso da álgebra das proposições, às vezes, em vez de vir álgebra das proposições, vem análise de sentenças,